texto, né? E de antemão, eu observo que os dois textos possuem algumas noções muito similares. Então, assim, não sei se foi por conveniência, mas o texto em espanhol, que eu ainda não dominei muito, né? Ele me parece um eco mais amadurecido. Eu nem me dei o trabalho, agora que eu estou pensando nisso, de olhar a data de publicação aqui. Mas, de qualquer forma, me parece assim, uma continuidade do pensamento dele, né? Queria só prometer, né? Porque eu precisei fazer isso para me apresentar, compartilhar com vocês as minhas anotações, tipo um fichamento que eu fiz. Então, assim, o que eu não der conta aqui, vocês me ajudam e depois eu mando o fichamento para a gente ter esse registro, porque eu acho que isso ajuda futuras publicações, né? A gente avançar aí. Então, do texto 1, a colonialidade do saber, ele começa definindo a globalização, né? E aí ele fala que a globalização é uma culminação de um processo que começa com a constituição da América e do capitalismo colonial moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder mundial. E aí eu já adianto que, assim, a noção, a maneira como ele define o capitalismo, me parece, assim, no texto todo ele vai definindo o capitalismo, ele vai retomando a noção e vai falando, tá vendo? É aqui que o capitalismo aparece, tá vendo? O capitalismo organiza o trabalho aqui, organiza as relações sociais, e aí ele vai mostrando como que isso afeta não só a concepção de raça, mas também de identidade, né? De identidade social. E eu não tenho muitas leituras nesse tema, mas, assim, me pareceu muito sofisticada a maneira como ele faz isso. Não fica nada a dever, assim, ao pouco que já li sobre esse tema, né? Então, só retomando aqui, na página 117, para quem quiser me acompanhar, ele começa, então, o texto dizendo que além de ser essa culminação de um processo, né, que constitui a América e o capitalismo colonial, moderno e eurocentrado, ele está falando isso como uma extensão de um novo padrão de poder mundial, onde a raça é um eixo fundamental, tanto para classificar as pessoas, né, como também define a experiência de dominação colonial. E aí eu anotei, assim, né, que o autor enfatiza que essas questões são teoricamente necessárias, né, e já justificando o esforço dele ali. E o primeiro tópico, né, do texto é a América e o novo padrão de poder mundial. Ele começa esse tópico, e eu adorei assim, a maneira como ele define, né, que ele fala que a América constitui-se como um espaço-tempo de um padrão de poder de vocação mundial, né, e que, por isso, é uma primeira identidade da modernidade. Ao final do texto, ele trabalha a questão da modernidade de uma maneira muito mais profunda. A noção que eu tenho de modernidade, minhas primeiras leituras mais profundas sobre isso foi com o Bruno Latour. Então, assim, não deixa de vir na cabeça da gente muitas coisas, né, que a gente leu lá com Latour, né, jamais fomos modernos, a gente vai começando a entender algumas coisas, né, e então ele fala que a raça é um eixo fundamental tanto na classificação mundial como na experiência de dominação colonial, e que ela se junta, né, foi assumida, ele fala assim, essa ideia foi assumida pelos conquistadores como o principal elemento constitutivo fundacional das relações de dominação que a conquista exigia. E achei muito peculiar, assim, muito pertinente a maneira como ele vai mostrando como que essas relações de dominação e colonização foram violentas, né? Mais para frente, ele vai falar das relações de trabalho e como que, coisas que a gente já escuta hoje em dia, mas a gente não escutava tanto, né? Como que o trabalho forçado dos índios, dos negros, né, de outras etnias, assim, né, outros povos, melhor dizendo, foi constituindo as sociedades que as sociedades eurocentradas, né, a América, como ele diz. Um subtópico do tópico 1 é o raça, uma categoria mental da modernidade. E aí ele fala que a raça, no seu sentido moderno, não tem história conhecida antes na América, que
A formação das relações sociais, então, foram fundadas nessa ideia e produziram as identidades sociais novas, naquela época, né, que são os índios, negros e mestiços, e redefiniu outros também. Assim, em termos como espanhol e português e mais tarde europeu, que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de origem, adquiriram também, em relação às novas identidades, uma conotação racial. Em outras palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população. E aí, anotei, né, que isso tem um eco contemporâneo, né, dada aí as pesquisas das meninas, né, e que a gente vem conversando aqui e observando nas nossas pesquisas. Então, só para resumir, no item 1, a América é tomada como esse espaço-tempo que torna-se a primeira identidade da modernidade a partir de dois processos históricos que são eixos de um novo padrão de poder. A codificação da diferença entre conquistadores e conquistados pela ideia de raça, e aí ele define raça, como eu li aqui, e a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, seus recursos e seus produtos. Eu queria ter feito um PowerPoint. Eu chego lá e no próximo texto que eu for apresentar, que eu acho que é mais fácil para anotar, mas eu chego lá, gente, tenham fé em mim. Então, assim, na América, a ideia de raça, então, só para finalizar isso, para a gente ir para o próximo tópico, foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação. A posterior constituição da Europa como nova identidade depois da América e a expansão do colonialismo europeu conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica de conhecimento, que é uma coisa que vai e vem nas nossas reuniões aqui, né? Eu até gravei isso aqui. E com ela, a elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais e da dominação entre europeus e não europeus. Outro ponto importante é que isso significou, então, uma nova maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de superioridade e inferioridade entre dominantes e dominados. Os povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural de inferioridade e, consequentemente, seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais. Então, desse modo, a raça é o primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial, né, tanto nos níveis, lugares e papéis, nessas estruturas de poder que a gente estuda, que a gente observa, enfim. Então, em outras palavras, no modo básico de classificação universal da população mundial. Então, essa ideia é muito fundadora e atravessa o texto todo. A gente entendendo isso bem, a gente começa a entender da onde que ele está falando, fazendo uma crítica bastante sofisticada ao capitalismo, né? Não é a crítica pela crítica, ele fala da onde veio, né? E eu acho importante dizer isso, porque para pessoas mais desavisadas quanto a essas leituras, muitas vezes cai naquele negócio do comunismo, socialismo, que está muito em voga da gente. Ah, não, mas é porque deveria ser assim, deveria, né, implementar outro sistema, é porque o capitalismo é a produção pela produção. Muitas vezes vai pela força de trabalho, mas esquece de olhar para esses aspectos históricos que fundaram isso, né? Então, é um comentário meu aí. Bom, o segundo tópico, né, o capitalismo, um outro tópico aqui, o tópico seguinte é o capitalismo, a nova estrutura de controle do trabalho. Então, aqui nesse ponto, ele vai falar dos motivos do capitalismo vigorar, como esse sistema, que não é só econômico, né, mas é um sistema que ele perpassa a nossa vida em várias instâncias dela, né, influenciando, inclusive, a identidade racial e social, como ele coloca aqui. E aí, nesse tópico, ele fala que tem 3 motivos, né, pelo qual, ele fala da ideia de, peraí, gente, capitalismo, tá aqui. Ele fala dos motivos para o capitalismo vigorar, então ele vai enfatizar que é baseado nas relações de escravidão, servidão, pequena produção mercantil, reciprocidade e salário, e aí ele aponta 3 motivos, né, 3 contextos importantes para a gente, né, que chama a nossa atenção aí.
Cada uma dessas formas são formas de controle de trabalho e não era uma mera extensão dos seus antecedentes históricos. Elas são, todas eram histórica e sociologicamente novas. Aí, só para citar o que ele fala, né? Em primeiro lugar, porque foram deliberadamente estabelecidas e organizadas para produzir mercadorias para o mercado mundial. Em segundo lugar, porque não existiam apenas de maneira simultânea no mesmo espaço-tempo, mas todas e cada uma articuladas com o capital e o seu mercado, e por esse meio entre si. E em terceiro lugar, como consequência para preencher as novas funções, cada uma delas desenvolveu novos traços e novas configurações históricos estruturais. Então, desse modo, estabelecia uma nova, original e singular estrutura de relações de produção na experiência histórica do mundo, o capitalismo mundial. Então, aqui ele define de novo, né, o capitalismo. E seguimos para o tópico seguinte, onde ele vai falar de colonialidade do poder e capitalismo mundial. E aqui a gente vê como é que a raça e a divisão estrutural do trabalho estão sendo articuladas como critérios de organização do poder. E aqui ele enfatiza muito assim, né, que como que ele fala assim, que as novas identidades históricas produzidas sob a ideia de raça foram associadas à natureza dos papéis e lugares da nova estrutura global do controle do trabalho. Então, elementos como raça e divisão do trabalho foram estruturalmente associados e se reforçam, né, como dependentes, codependentes. Então, desse modo, se impõe uma divisão sistemática, uma sistemática divisão racial do trabalho. E aí, ele usa, né, ele pensa sobre isso, destacando a área hispânica. Então, ele vai falar como é que a coroa de Castela logo decidiu pelo fim da escravidão dos índios para impedir seu total extermínio, mas confinou esses mesmos índios à escravidão. Aí, nesse momento aqui, né, eu fiz uma observação, se a gente olhar esse processo assim, não vamos deixar exterminar os índios, não, vamos deixar eles só aqui operando na escravidão, que tá ótimo, porque aí ninguém vai poder acusar a gente, né, de exterminar esse povo. E aí você pensa no Brasil, por exemplo, é muito interessante você ler esse texto pensando na nossa realidade, né, na realidade brasileira. Os escravos, né, houve aí a abolição, mas aquele povo escravizado, né, ainda é colocado à margem, e naquela época, não, beleza, pode ir, agora você está livre. Né, e aí aquele povo começa a tentar entender, assim, como é que eu vou sobreviver, muitos deles, a gente já leu isso em alguns momentos da vida aí, né, que continuam nas fazendas, perpetuando uma relação escravagista ali por muitos e muitos séculos, pelo menos por 3, né? Então, e isso vai repercutir na relação como, no modo como algumas profissões são vistas na nossa sociedade, no modo como a mulher e a esfera são tomadas, né? No público em geral das empregadas domésticas, né? E dos serviços considerados mais braçais enfim, eu fiz essa observação aí sobre isso. Então, o que eu estou querendo destacar é que o tempo todo o autor faz um movimento muito interessante de entender as origens dessa colonização, né, dessa relação de dominação entre os dominados e os dominantes, né, e aí eu estou tentando trazer isso aqui para o Brasil, né, para a gente tentar pensar as nossas questões. Bom, uma outra coisa que eu tenho a destacar nesse tópico é, no curso da expansão mundial da dominação colonial, por parte da mesma raça dominante, os brancos, então é muito interessante o momento que ele fala assim, né, que quem não são os outros, então são os brancos, quem está dominando, né, essa hora do texto é muito legal. Eu estou na página 119, 2 parágrafos aí anteriores do tópico colonialidade e eurocentramento do capitalismo mundial, quem quiser me acompanhar. Então, no curso da expansão mundial, da dominação colonial, por parte da mesma raça dominante, né, os brancos, ou do século XVIII em diante, os europeus, foi imposto o mesmo critério de classificação social a toda a população mundial em escala global. Consequentemente, novas identidades históricas e sociais produzidas, tipo amarelos e azeitonados ou oliváceos, somaram-se aos brancos, índios, negros e mestiços. Essa distribuição racista de novas identidades sociais foi combinada
na América como uma distribuição racista de trabalho. Então, ele faz esse paralelo direto, né, essa relação direta entre as identidades, né, as identidades raciais e a distribuição racista do trabalho. E eu acho muito sofisticada a maneira como ele justifica isso. Não, ele não fala por falar, ele explica muito bem, né, da onde ele está falando. E isso em discussões mais acaloradas, esse argumento é muito rebatido. Mas você está trazendo de um outro lugar. Não, estou te contando aqui de onde que é, né, dessa relação de colonização. Cada forma de controle de trabalho esteve articulada a uma raça particular. Então, consequentemente, o controle de uma forma específica de trabalho podia ser, ao mesmo tempo, o controle de um grupo específico da gente dominado. Maior tecnologia de dominação e exploração, neste caso, raça-trabalho, então surge naturalmente associada ao que excepcionalmente como bem-sucedido. Ele fala isso aqui, né? Então, ele fala assim, o que é bem-sucedido? É a exclusiva associação da branquitude social com o salário e, logicamente, com os postos de comando da administração colonial. O tópico seguinte, colonialidade e eurocentramento do capitalismo mundial. Eu não vou fazer isso com os dois textos, não. Estou pegando esse texto em português, estou pegando os principais tópicos, assim, dos tópicos iniciais, principais pontos que eu achei dos tópicos iniciais, mas depois eu vou falar de forma geral, tá? Porque senão fica muito maçante e eu acho que eu vou ultrapassar a minha aula. Bom, colonialidade e eurocentramento do capitalismo mundial. Aqui, na página 119, no segundo parágrafo, ele fala de como se constitui uma nova identidade geocultural, né, a partir da Europa Ocidental. Então, ele fala que a formação desse mercado regional, crescentemente integrado e monetarizado graças ao fluxo de metais preciosos procedentes da América, consolida essa Europa Ocidental. Né? E essa condição de sede central do novo mercado mundial não permite explicar por si mesma ou por si só por que a Europa se transformou também até o século XIX e virtualmente até a crise mundial ocorrida em meados de 1870 na sede central do processo de mercantilização da força do trabalho. Bom, acho que daqui é isso que é legal destacar. Ou seja, ele está dizendo aqui como que a gente pode entender a Europa como esse lugar que traz as variáveis, né, as categorizações para a gente ter uma noção de sucesso, de entendimento, de dominação, né, de dominação de sistemas, de países, de regiões, de povos que não estão naquele esquema, né? Então, o esquema dominante é explicado por ali, por aquelas relações de trabalho. Não há nada na relação social mesmo, estou na página 120, não há nada na relação social mesmo do capital ou nos mecanismos do mercado mundial, em geral no capitalismo, que implica a necessidade histórica da concentração, do trabalho assalariado e precisamente sobre essa base, da concentração da produção industrial capitalista durante mais de 2 séculos. E aí ele fala que a explicação para isso deve ser, pois, buscada em outra parte da história. O fato é que já desde o começo da América, os futuros europeus associaram o trabalho não pago ou não assalariado com as raças dominadas porque eram raças inferiores. Então, o vasto genocídio dos índios nas primeiras décadas da colonização, principalmente pela violência da conquista, nem pelas enfermidades, pela violência da conquista, nem pelas enfermidades que os conquistadores trouxeram em seu corpo, mas porque tais índios foram usados como mão de obra descartável, forçados a trabalhar até morrer. Então, logo mais para frente, ele vai dizendo, da servidão dos índios na América, não pode ser, acho que isso é um ponto importante, a servidão dos índios na América não pode ser equiparada à servidão no feudalismo europeu, já que não incluía a suposta proteção de nenhum senhor feudal, nem necessariamente a posse de uma porção de terra para cultivar no lugar do salário.
ela é, sobretudo, antes da independência, a reprodução da força de trabalho índio que se fazia nas comunidades. Então, mas mesmo mais de 100 anos depois da independência, uma ampla parte da servidão indígena era obrigada a reproduzir sua força de trabalho por sua conta. E outra forma de trabalho não assalariado, não pago, o trabalho escravo, foi exclusivamente trazido da futura arte chamada livre. Eu fui olhar, né, a origem dele, né, eu vi um pouquinho sobre o Quijano, e eu vi que ele era peruano, ele morreu em 2018, né? Então, algumas coisas, quando eu vi isso, explicaram que os exemplos dele se voltam muito para os índios, né, para essa população, e é interessante observar isso, porque eu peguei só uma mini bio aqui, fazendo intervalinho, pegando esses exemplos, a gente pensa com muito mais clareza, como brasileiros, por exemplo, na questão dos negros, da escravidão, está muito mais presente, especialmente, né, falando aqui para a Lígia, mas acho que os mineiros vão concordar que está muito presente aqui em Minas, né, nas cidades históricas. Recentemente a gente viu um caso aí de uma moça que foi escravizada desde a infância, ela foi pedir um prato de comida em uma casa e ela foi adotada. Então, aqui em Minas, eu não sei em outras cidades, né? Mas aqui em Minas tem muita essa coisa para pegar para criar. Mas, no fundo, a pessoa, ela vivia ali na sua casa como um trabalhador doméstico, né? Que, na verdade, não tinha hora para dormir, hora para levantar. A casa dela, acho que é Madalena, o nome dela, passou um fantástico e tudo mais. Então, esse exemplo da escravidão, né, dos negros, está muito mais presente na nossa cultura brasileira do que na Quijano aqui. E só para fazer uma parte, né, ele foi sociólogo, pensador humanista e desenvolveu o conceito de colonialidade do poder. Eu não conhecia esse conceito, mas já vendo o pensamento dele, né, a construção teórica, a gente vê para onde que esse conceito vai, né? E além dos estudos decoloniais, aí também tem muita relação com a teoria crítica. Não sei se é da escola de Frankfurt, não sei se... Não sei, a teoria crítica. Acho que não tem relação né? Frankfurt, não, é mais pensamento mais latino-americano. Latino-americano, a teoria crítica, não sei se tem a ver com dos meios, né, ou talvez... porque ele é das ciências sociais, né? Exatamente. Tem uma fonte ali, latino-americana, da teoria da dependência e tudo mais, mas ele vai muito mais além disso, né? A perspectiva decolonial, também que eu estou conhecendo agora, não tem tanto domínio, mas sim, a perspectiva, ela propõe um avanço no olhar sobre essa questão da dependência, né? Tinha um viés muito marxista, né, da economia, capitalista e tudo, sem olhar para esses aspectos que você está colocando muito bem, sabe, Polly? Porque, na verdade, são questões assim, que não eram contempladas sobre a dependência, sobre o colonialismo, a naturalização dos padrões de para a gente entender, né, como que acontece essa reprodução, né, de paradigmas, epistêmicos, né, que vêm como se fosse uma coisa mais crítica por parte de nós, né, acadêmicos. Assim. Sim. Eu acho que essa nova corrente ela vai apresentar exatamente esse novo olhar. Né? Eu me lembrei muito de você, Dedé, porque eu lembro quando eu tinha teoria da comunicação com você, no quarto período da graduação, a Dedé é uma das únicas pessoas, eu acho que foi a única professora que eu conhecia, assim, de teorias que trazia, por exemplo, Nestor Canclini, Consumidores Cidadãos, né? Alguns autores estão meio à margem, assim, né, Dedé? Foi fazer o pós-doc lá no México, então, assim... Aí você fala, nossa, esse cara tem uma fala importante, mas no meio acadêmico que constitui a gente, assim, aparece mais os franceses, né? Não desmerecendo, né? Mas sempre lá. Mas tem uma negligência aí, realmente, né? Que tem mais 10 minutos, puxa vida. Nossa, eu tava querendo mostrar para vocês que eu li mesmo, que eu tentei entender mesmo, mas... Bom, então deixa eu só
deixa eu só então, são 10 minutos, então eu prometo que eu vou passar o fichamento, e quem quiser aproveitar e aprofundar, aprofunda. Deu para pegar a ideia geral? Porque assim, com essa fala, eu queria pegar a ideia geral. Eu achei assim, na página 120 ele vai falar da classificação racial da população e uma velha associação das novas identidades raciais dos colonizados com as formas de controle não paga, não assalariada do trabalho, né, que se desenvolve entre os europeus e os brancos, e que isso era um privilégio dos brancos. E que a inferioridade racial dos colonizados implicava que eles não eram dignos do pagamento de salário. Né? Eu destaquei isso aqui, porque isso ainda aparece, já dei alguns exemplos, né? E ele segue falando sobre isso. Ele cita aqui a referência, uma referência que eu não conhecia, do Immanuel Wallerstein, que morreu em 89, com o conceito de moderno sistema mundo, foi desenvolvido por ele a partir do conceito marquiano, acho que é marxista, não? Enfim, esse eu trouxe como dúvida, viu, gente? Na página 120, lá no final, ele fala que a partir do conceito desse cara, ele cita... Ele fala da onde que vem o conceito do capitalismo mundial. E são dois autores que eu não conhecia, e ele fala da onde que é esse conceito. Bom, produção de novas identidades. No tópico novo padrão de poder mundial e nova intersubjetividade mundial. Eu não pude deixar de fazer uma observação sobre qual que é a concepção desse intersubjetivo, porque a subjetividade aparece muito para a gente nos estudos que a gente já fez ali, né, com Foucault, né, e tudo, tanto que em outra reunião da gente apareceu a questão do outro, e aí acho que foi o Tiago, né, Tiago, que falou pra gente que o outro ali, nessa conversa, ele é o cara que ele é o inferior, é o colonizado, né, e, por exemplo, na leitura que eu tinha, o outro é a alteridade, né, tem a ver com a alteridade, com o sujeito, a gente vê que o sujeito já não é uma expressão que é adequada para isso, né? A gente conversou isso na aula anterior, na reunião anterior. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, gente, para ir finalizando, assim, como que ele desenvolve bem o conceito, né, trabalha bem a ideia de etnocentrismo, né, e aí ele vai falar que o etnocentrismo está muito ligado, né, à expropriação de populações colonizadas, e entre elas os seus descobrimentos culturais, né? Aqueles que resultavam mais aptos para o desenvolvimento do capitalismo e em benefício do centro europeu. E outro ponto que ele coloca é que esse etnocentrismo reprimiu, tanto quanto pôde, as formas de produção de conhecimento dos colonizados, seus padrões, sua produção de sentido, seu universo simbólico, seus padrões de expressão e objetivação da subjetividade, né? E, em terceiro lugar, forçaram medidas variáveis em cada caso. Então, os colonizados aprendiam parcialmente a cultura dos dominadores em tudo que fosse útil para a reprodução da dominação, especialmente no campo da atividade material, tecnológica, que me interessa muito, né? Da subjetiva, especialmente a religiosa. É o caso, aí ele cita, né, o campo da religiosidade judaico-cristã. Todo esse acidentado processo implicou no longo processo de uma colonização de perspectivas cognitivas, de modo a produzir ou outorgar sentido aos resultados da experiência material ou intersubjetiva, do imaginário, do universo de relações intersubjetivas do mundo, em suma, da cultura. Eu destaquei esse ponto das relações intersubjetivas, porque eu acho que isso nos congrega, né? Então, pode ser um ponto aí que a gente discuta em outras reuniões, eu trabalho mais esse conceito, que eu acho que pode ajudar as pesquisas aí de todo mundo, né?
Bom, gente, não vou discutir então muito aí sobre a questão da modernidade, mas ele fala que essa ideia de modernidade, ele fala que ele não se, na verdade não sou eu, não, ele fala que ele não se propõe a entrar na discussão detida da questão da modernidade e da sua versão eurocêntrica. Mas ele dedicou outros estudos a esse tema, volta nele depois, né, e não vai se prolongar. Mas aí, quando ele fala que não vai se prolongar, mas ele fica pelo menos aí 5 páginas falando de aspectos bastante críticos, né, em relação a isso. Ele termina o texto, esse texto nesse tópico, né, da questão da modernidade. Eu acho que, assim, vou finalizar aqui, acho que já está quase dando... Se puder, já pode puxar, né? Já pode terminar, né, Tiago? Eu acho, assim, importante observar o esforço desse autor, né? Eu coloquei pontos aqui que ele fala que são questões teoricamente pertinentes e ele explica e mostra o porquê, né? E dá para a gente pensar nas nossas investigações a partir do que ele fala, e não só nas investigações, mas também no que a gente vive em sociedade, né? Nas brigas, nas relações de poder, nos espaços de poder, na responsabilidade que a gente tem por responder com uma característica fenotípica, né? Então, assim, aí você pensa, né? Eu coloquei aqui, aí você começa a entender melhor algumas autoras do feminismo negro, convocando quem pode falar, quem é minha irmã, né? E etc. Então, basicamente isso. Não cheguei aqui, não termino o texto falando da questão da modernidade, não, gente, esqueci. Isso aqui é só a primeira parte do texto. Né? Ele vai falar na segunda parte da colonialidade do poder e eurocentrismo. Eu só vou destacar isso aqui por causa da gravação. Aí ele aprofunda mais no eurocentrismo e termina o texto falando de eurocentrismo e revolução na América Latina. E o texto em espanhol não cheguei nele como eu deveria. Eu explorei esse texto, mas eu não tenho condições de falar sobre ele. Então, se vocês quiserem, além do fichamento, eu me proponho a tentar falar mais, assim, resumidamente, sobre o que o texto em espanhol fala numa próxima reunião, trazendo os pontos principais, enfim, como vocês acharem melhor. E aí, Thiago? Agradecer, né, Juliana, a sua exposição super boa, consistente, muito clara, trouxe questões assim, fundamentais para a gente poder debater, repetir, né? Eu confesso também que não deu tempo de ler todos os 2 textos até o final, mas é muita semelhança. Eu acho que não haveria necessidade de você fazer um resumo. Eu acho que esse resumo do texto que você trabalhou com a gente, ele é suficiente para mostrar questões que o outro texto também está aprofundando mais nessas questões que a gente pode depois. Sim, eu até anotei aí no texto em espanhol, ele vai trabalhar essa dependência histórica e cultural da colonialidade. Gente, só lembrei de uma coisa, porque na primeira reunião vocês falavam muito assim, que vocês tiraram o S da descolonialidade. Uhum. Me explica por que a gente fala decolonialidade. Eu aprendi com vocês, mas eu não lembrei o porquê de tirar o S. Por acaso, ali, a primeira nota de rodapé do texto em espanhol explica isso. Tá vendo? Mas eu posso falar. Colonialidade é um conceito diferente, né? Do colonialismo. É porque o colonialismo é um conceito da história, né? Que vai falar da expansão marítima, da colonização dos territórios, né? Numa dimensão geográfica e histórica. Dos povos também, você falou a questão da escravidão, que o Quijano vai ressaltar a ideia de raça. Isso. Aí a própria Santaella postou no Facebook dela falando que descolonizar é tipo um termo americanizado que a gente só traduziu, né? Uhum. Mas algumas autoras, né, a Lugones, por exemplo, a própria Luciana falou disso na primeira reunião. É porque, como não dá para descolonizar, ou seja, reverter o colonialismo, não tem como a gente negar que a gente foi colonizado por Portugal, por exemplo. O que dá para fazer é decolonizar,
né, tira o S para pensar nessa ideia de um movimento de resistência ou contra-hegemônico, a própria crítica que esses autores vão fazer e que todo movimento decolonial, feminista vai propor. Essa é uma questão de estilo, assim, pode usar os dois. Alguns autores vão usar só decolonizar, mas a justificativa que eles usam para tirar o S é essa, que não dá para reverter o colonialismo, entendeu? Ah, não, eu acho que é mais do que suficiente. Eu lembrava da Luciana chamar a nossa atenção para isso, mas eu não lembrava o porquê que ela falou. Mas, assim, entre os próprios autores dessa vertente, eles às vezes usam descolonizar, decolonizar, o Torrico, os textos do Torrico, e várias vezes que ele usa. Então, não há uma regra, né? É uma regra, assim, né? Mas essa justificativa ela é super importante, né? Mas, e a partir do texto, assim, o que vocês pensaram, digamos, praticamente, que pode operacionalizar as nossas pesquisas? Porque parece que a gente ficou muito no terreno da história, né, da geografia. Eu sempre fico pensando assim, de trazer para cá, né? Por que exatamente a gente leu esses textos, o que eles fazem vocês pensarem para suas pesquisas? Eu acho que para a nossa pesquisa, ela tem muito sentido, sobretudo uma coisa que me marcou muito na leitura desse texto, esse que você expôs, e também o outro fala muito dessa coisa da naturalização, né? De como é que esse processo ele foi tão naturalizado. Por exemplo, ele não culpa o etnocentrismo, não é só isso. A questão é muito mais profunda, porque ela é estruturante, ela é fundante da nossa constituição, da nossa identidade enquanto povo, enquanto raça, né, etnia. Então, assim, esse processo me chamou muita atenção, porque eu acho que tem muito a ver com as nossas pesquisas. E também, eu acho que agora que a gente está começando a discutir esse novo olhar, vamos dizer, né, que a gente está percebendo como que essas teorias, esses pensadores, né, foram incorporados por nós, e até hoje incorporados de uma forma naturalista, assim, naturalista não, essa concepção do poder tem tudo a ver com o que acontece hoje, mas a gente não leva em conta outras questões, como, por exemplo, você falou, né, dos outros elementos que são considerados pelo autor, né, a questão dos recursos, do trabalho, das relações de trabalho, e até a questão da interseccionalidade. Aí eu tenho de dar tudo está muito interligado, né? A questão da raça, de gênero, da etnia, né? São questões que fazem, são fundantes, são estruturantes da nossa formação, né? Das nossas percepções, estereótipos, representações, né? E isso está tão instável que a gente, né, talvez a nossa grande contribuição que esses autores, né, podem nos trazer e está trazendo no sentido de construir essa naturalização, sabe? De tentar aprofundar nesse conhecimento que é importado de forma crítica. Não se trata de xenofobia, não se trata de nada disso, mas assim, de ter uma postura de uma auto-reflexão crítica sobre o nosso campo, né, sobre a produção de conhecimento, como ele está contaminado por essa naturalização. Ficou forte, você entendeu os textos, um complementando o outro, e que me chamou muita atenção, sabe, a preocupação do autor em traçar esse panorama histórico, né, que é fundamental para a gente poder entender essa teoria da decolonização e ver vários elementos que estão interligados aí, né? Mas é isso, assim, acho que o texto foi muito bom, assim, trouxe uma contribuição muito legal. A pergunta do Thiago, eu fiquei pensando no que você falou, e tentando responder Thiago, eu lembrei, né, a gente naturalizou a violência, essa violência da produção de conhecimento, né?
E a pergunta-chave é instigante, porque eu acho que o caminho é que a gente, talvez, a gente possa pensar juntos aqui, porque sugerir, não ser ultra megassônico e book que fale como que a gente pode trazer esse espectro de autores, esse lugar da decolonialidade para dialogar sobre objetos que já são familiares para a gente. Né? Que a gente já tem uma certa. Eu acho que talvez possa começar daí, não sei. Mas assim, como é que é olhar para as coisas que a gente já conhece, como olhar desses autores? Ou como é olhar para a empiria que a gente está olhando lá nos Estados Unidos, na Europa, para pensá-los na Espanha, pensá-los no Peru, pensá-los no México. Como é que você muda? O que muda? E acho que trazer isso e compartilhar pode ser um primeiro passo para a gente produzir uma coisa muito legal, assim, que eu acho que é bastante rico no campo. Assim, a gente já entendeu que precisamos decolonizar esse olhar, mas assim, como a gente pode provocar os nossos colegas a fazer isso? Ainda não fizeram, né? Porque, pensando na mídia, o seu lugar de fala já é esse, né? Já está marcando essa parede. Mas, por exemplo, eu e a Dedé, talvez a Marina, estamos começando agora, então, né? O que você acha, Dedé? O que você sente? Eu já falei muito. Outras pessoas Vamos aí, gente. Quem quer comentar? Eu comento, Dedé. É interessante porque se a gente pegar desde a nossa primeira reunião, parece que os pontos vão se conectando, sabe? E as coisas vão fazendo mais sentido. Igual nós discutimos justamente isso na última reunião, sobre essa questão no mundo acadêmico, tipo, da falta de presença de autores diversificados, de lugares diferentes, dessa influência euro-estadunidense que a gente tem na academia. Eu até tinha comentado, é bom reforçar para a Lígia, que estava aqui, eu tinha falado que eu, como graduando, percebo uma padronização, uma burocratização do estudo dentro da graduação. Que todo mundo aprende as mesmas coisas, faz trabalho sobre as mesmas, com as mesmas referências, e é monótono. Não tem uma pluralização de referências, não tem nada. Então, acaba que isso influencia diretamente nas produções futuras de quem decide ficar na academia, quem procura explorar esses assuntos com mais detalhes, né? Fazendo um mestrado, um doutorado, acaba seguindo o mesmo roteiro que alguém que escreveu há 5, 6 anos atrás. Porque também existe uma resistência dentro da própria academia a coisas que já não são clássicos. A gente está buscando desconstruir isso, né? Justamente com pesquisas como essa. A gente tentar entender por que é estruturado assim. E a gente lembra lá na segunda reunião, quando a gente falou sobre a história da decolonialidade, dos estudos decoloniais. Uma coisa que ficou bem marcada é que, tipo, por a gente ter sido colonizado, a América Latina ter sido colonizado, a gente e o que a identidade própria das civilizações aqui foi praticamente destruída, né? O que sobrou para ter como referência as estruturas, os pilares para erguer essas sociedades eram apropriados o que os colonizadores já tinham deixado aqui. Então, o sistema onde tem um explorador e um explorado permaneceu, mudou mudou as suas ações, sim. Mas, por exemplo, sempre o que ficou foi essa relação de explorar uma outra minoria, né? Então, é interessante como que as coisas estão conectando e como que elas são relacionadas. Então, assim, eu acho que o que a gente pode fazer é justamente o que a Dedé falou. Não é por uma questão, não é por puramente xenofobia, não é uma coisa que é intencional, mas é uma coisa que a gente não questiona, então virou normalizado.
Então, o que a gente pode fazer é questionar. É a única coisa que restou pra gente. E problematizar essas situações e discutir. E tentar dar espaço para outras coisas, né? Fugir dessas influências, dessas tendências que estão aí há anos. É que, assim, traz muitos insights, muitas frentes para a gente querer, né, autores como assim. Nessa questão que você falou da xenofobia, eu acho que a xenofobia foi praticada pelo contrário, né? Quando os exemplos das tendências nunca deram brecha para as produções intelectuais locais. Esse nosso moderno, assim, né, que é um dever. O que a gente tem feito, eu acho, no exercício, é justamente tentar contar o que não se existe no mundo, né? Você tem autores, por exemplo, a Malélia Gonzalez, que produziu muito no Brasil, é uma autora negra, produziu muito no Brasil na década de 70 e 80, e você pega a Angela Davis, a maior parte da nossa academia conheceu a Angela Davis. Mas a Malélia Gonzalez antecipou um monte de discussão que o próprio Quintana vai fazer nos anos 90. Entende? E aqui no Brasil. Então, assim, é por isso que a gente está falando, quando a gente fala sobre decolonizar, né? Para além de decolonizar a academia, eu concordo contigo, quando você puxa um pouco para a questão da nossa estrutura de ensino, é tentar decolonizar o nosso olhar, as nossas práticas cotidianas também da profissão, né? Porque a gente reproduz, eu falo de jornalismo, né? Não é uma lógica patriarcal, heterossexual, né? E as nossas fontes são sempre quem? Só olhar qualquer pesquisa depois jornalística. São homens brancos elitistas. Então, tem voz no noticiário, né? Então, também pensar em como a gente vai pensar a academia por outros viés, né? Não só pessoas dos outros, né? Que são aqueles que são minorias públicas, da pública, digamos assim. Mas nas demandas que nós temos no Brasil, poderosos, somos muitos, né? Muito conhecimento. E aí eu vejo que existem várias segmentos sociais, mesmo nesse governo atual, né? Em termos, posso falar que eu sei que agora. Mas enfim, a gente tem muitas lutas sociais de mulheres camponesas, indígenas, que vem trazendo conhecimento, sim, conhecimento tradicional, né? Mas é um conhecimento que foi o quê? Foi colonizado, né? Foi dito como não verdadeiro, não científico em nenhum momento, nem investigado como científico, né? Então, sobre a questão da colonização da própria ciência, eu tenho essa do Henrique Caeiro, que é do epistemicídio, a junção do outro como não ser o fundamento do ser. Ou seja, ela vai argumentar que para existir um ser, um conhecimento, o outro tem que ser desqualificado. Né? Quais são os outros desqualificados? Né? Então, o conhecimento vem também dos latinos, dos indianos, né? E o próprio indiano pegou a influência do que acontecia no conhecimento do Paulo Bauer, né? Que veio da Índia. Então, assim, esse ficou influenciado, né? Aí, gente, espero que não é falar demais. Meus monólogos. Muito obrigada. Você poderia passar para a gente essas referências, eu gostaria de essas referências de aqui. Escrever no Porque se eu acho isso. A gente vai colocar no chat. Maria, quer comentar alguma coisa? Assim, eu acho que muito do que foi dito, a gente realmente precisa pensar nas coisas que a gente faz, nas decisões que a gente toma cotidianamente na hora de fazer as pesquisas, mas é algo que, querendo ou não, está surgindo, está aumentando um pouco
junto com a ampliação das redes tecnológicas, que a gente tem mais acesso às coisas. Então, a gente veio falando também, não é tão assim, em questão de identidade brasileira, né? Porque, não, a gente tem acesso a isso, isso afeta totalmente a criação de identidade cultural. Eu vejo muito, assim, passando muito aqui, mas a gente já está num caminho que seria, talvez, mais tranquilo a gente usar autores brasileiros, seria mais bem visto do que antigamente. Antigamente, nossa, você tem, sei lá, milhões de outros autores são europeus, logo brasileiro, mas hoje em dia não é tanto assim. Então, a gente já pode simplesmente abrir a ideia de pesquisar, fazermos uma lista com alguns autores latino-americanos, brasileiros, porque as pessoas podem até querer procurar, mas não tem ideia de onde procurar. E nosso papel como pesquisador é exatamente fazer isso, sabe? Já pode lá. A gente pode dar um papel inicial para que as pessoas queiram pesquisar, queiram procurar, e tenham a gente ali como uma referência para poder achar esse tipo de autores. Essa é uma grande ideia, né? Divulgação científica, super bom. E a gente tem as redes sociais para poder fazer isso. Isso daí é uma rede social, a gente tem o YouTube, a gente tem o site. Então, se a gente pode usar isso para nosso favor, sabe? Bem legal. É uma questão que a gente já chegou a conversar aqui, mas a gente chama sempre da questão, esse tratamento que a gente tem em relação à platina, né? Todos os países. A gente tem pouquíssima solidariedade com os colombianos, peruanos, e eu senti isso. Não sei se eu fui em Costa Rica. Costa Rica, eu fui num congresso que eu estava lá em Costa Rica. Nossa, mas que distanciamento, então a gente pega outra região, outro continente, a gente vê pouquíssimas latino-americanas, a gente tem cidades, né? Esses nomes. Então, assim, ver toda a formação nossa tem a ver com o inglês, né? Já nasce no inglês, né? Então, nada contra, né? Eu acho que a gente tem que ter essas muitas vozes e influências, né? Mas o problema é que a gente tem um distanciamento e eu acho que quando você fala, Marina, brasileiros, tem muitas brasileiras também que reproduzem essa experiência, assim, sabe? Que sentem como efeito a mania da palavra, entendeu? Não se sentem ameaçadas, né? Quando não são convidadas ao outro, né? Exatamente. Cheio de ilhas e hegemonias ali que dominam o próprio conhecimento e reproduzem toda essa colonialidade, né, desse pensamento e da epistemologia. Enfim, são viagens, reflexões. Seria para falar, Thiago? Eu gostei dessa metafísica de dominação do pensamento para usar ela para um artigo. Thaís, com base em beleza, e vamos criar filosofia. É o seguinte, gente, que você notou? Deixa eu ouvindo. Tá mudo. Se você consegue identificar o que é essa exibição aqui. Emprego. Olhe. Da tese. Não, lembra da tese.
pensando aqui numa questão mais operacional, depois eu fiz a pergunta, eu achei que vocês iam dar respostas mais em termos operacionais, foi ótimo. Eu vou tentar trazer essa contribuição em resposta à própria pergunta que eu fiz. A primeira, né, em que medida a gente conseguiria pensar uma geografia colonial comunicacional. Até na reunião anterior com os bolsistas do projeto, comentei rapidamente com a Poli, a ideia é produzir um gráfico com os países, né, no globo, e em cada país deve colocar esse percentual de autores que são mais citados pelos brasileiros. Né? Então, a ideia de mandar para fazer um script, depois estamos trabalhando nisso melhor, que é justamente essa geografia colonial e decolonial. Disso decorre o problema que eu estou percebendo na tabela. Por exemplo, olha, falou da questão da modernidade, a colonialidade, né? A gente falou da colonialidade de poder, que é justamente a questão da conquista, né? De ligação dos povos e tal, e como que isso inicia na colonialidade do saber, né? Que vai ser mais quem, qual idioma que vai citar e tal. Só que na hora que a gente vai classificar, a gente está fazendo uma lógica moderna, que é do binarismo. É homem ou mulher. Né? Então, é um problema ali. A gente não tem a categoria de raça, né? Quando eu comecei a escrever, quando a gente apresentou no Intercom do passado, a gente já teve uma nota onde a gente não ia entrar nesse detalhe, será que valeria? Porque senão a gente não esmiuça isso em termos de categoria. Né? Eu acho que não pode entrar só branco e não branco. Né? Ou usar esse termo pejorativo negro, branco, indígena, amarelo, igual a classificação de pesquisa de gênero, por exemplo, a gente tem que criar essas novas categorias também. Vai pensar em termos de latinos, norte-americanos, norte-europeus, ocidentais também são categorias modernas, né? Acho que é um problema que a gente lida na pesquisa. Isso é a primeira coisa que eu fiquei pensando, né? Porque os textos colocam na ideia de raça, a gente não tem uma categoria de raça. A nossa pesquisa fica reproduzindo esses binarismos de dicotomias modernas. Eu não sei o que vocês acham. Esse gênero, né? A gente até nisso, esse problema do mundo, né? De polarizar as meninas. Mas ao mesmo tempo, é uma categoria tão ampla, tão diversificada. Quais são as pessoas que a gente teria fontes para poder pesquisar isso? A questão da raça, se você tem uma imagem do autor, né? A gente também o próprio sistema socioeconômico, ele é também colonialista, né? Porque não abre, né? A outras categorias essa pluralidade de categorias. Eu acho que seria fundamental. Tanto que essa pesquisa de interesse sobre na independência, não tinha minhas pessoas, né? Não sei se ele foi tinha na produção da Intercom, no tempo pequeno, a gente está analisando, assim, você podia dizer também, então, pesquisando também, falando fotos, alguém, alguns pontos da proposta. Então, assim, os autores já são mais sensíveis, né? Porque também, né? Aquela coisa, todo mundo sabe qual é a raça da vovô, qual é a gênero. Tem que ter essas fontes para a gente ver essas categorias já estouradas. Como é que a gente vai fazer a verdade sem nenhuma coisa? Então, tem mesmo de ideal de a gente mudar, né? Deixar essas categorias a gente tem, mas não tem atuado aqui também. Não sei se vocês acham disso. Eu estava pensando que esse Tiago disse, ele falou, né? Como indígena, Marina, é que assim, a gente, quando eu tinha de Tiago, no sentido de operacionalizar mesmo uma ação experimental, fazer o experimento, de pegar as ideias que a gente já tem
geração assim, mais conhecida da gente que trabalha e tentar fazer um mapeamento de como elas aparecem na América Latina, por exemplo, entendeu? Assim. Entendi. Tratamento dado pelos outros autores. Aparece nesses artigos e isso narra também como que isso influencia nas metodologicamente. Então, assim, então uma coisa muito séria. Pegar as pesquisas que você fez de brasileiros, ele falou, você vai encontrar uma semelhança de metodologias. Acaba que ele recai. Será que nesses lugares são assim? Então, porque eu nem sei se esse cara agora, né? A gente está fazendo aí a leve, mas depois de liberar isso, às vezes é uma ação de pegar os nossos objetos, que a gente, né, pegar os objetos que a gente já tem e olhar legal, fazer um mapeamento. Usando rede social, a Marina falou, ou banco de pesquisa, dependendo dos programas, dois programas na internet, dois programas na aqui, dois programas, né? E a gente vê lá quais pesquisas são produzidas, quais são metodologias, quais são os autores. Muito bom. E pode ir lá na geografia colonial, pensamento computacional. Tiago vai andando na gravar. Ele já tem aí dado DDE. Maravilhoso. Só coisa para eu finalizar aqui, Lídia, eu não sei se você daqui tá lá, eu acho que é a ideia de tentar procurar o texto do feminicídio. Não achei. Se você tiver, aí eu vou PDF, eu achei uma matéria falando sobre isso, mas aí depois eu achei a tese dela e tem um capítulo sobre isso. É o capítulo 3. Aí se vocês quiserem, aí vamos lá no grupo também, né? E vocês podem ter o que ele vai falar. Legal, você bonito, já faço o link, tá? Eu vi naquela da tela, ela mas ela retoma a ideia com S, né? Ela reconhece, exatamente. Eu notei também. Mas o Lídia, a tese colocou aqui. Ela é tese mesmo, está procurando. Só para você ver o trabalho. Da tese mesmo, tá? É que eu fiquei na dúvida. Foi mais pesquisa que dá para ajudar, gente. Deixa eu saber que vai o BD dele. Nossa, super interessante a proposta que vocês têm feito, assim. Os artigos que tenho procurado muitas vezes para falar sobre raça e gênero, assim. Tem mais sobre gênero na comunicação arte-based, né? Então, eu acho interessante localizar isso na pesquisa de vocês. E explicando sobre a limitação mesmo, porque isso dialoga com a questão da colonialidade, sabe? A própria limitação desse diálogo. E aí quando a professora fala aí, vocês acharam um estrutural, né? Por exemplo, como o nele. Acho que adicionar a ausência também a maioria, né? Não viabiliza o meu ponto de vista, a adição. Eu acho que esses elementos aí muito ricos para aumentar o debate, né? Então, estava falando, né, tratando sobre isso, e acho que foi interessante localizar o gênero, a raça, o espaço, né, o território aí, porque das dimensões novas, e tem sido catalogada nesse sentido do conhecimento, né? Saber onde estão os conhecimentos é bem importante, porque isso vai reforçar justamente a colonialidade, saber, né?
que a Anísia seria participar da palestra da cartografia, né, que é cenário de colocação de serviço ao UFG, né, programa de pós-graduação lá. Eu realmente fiquei muito entusiasmada. Eu acho que a gente está na cartografia, né, de autores, de todas as categorias, eu acho que vai trabalhar bem. Mas sei lá, ainda além de uma geografia não sei se a gente teria depois não de partir para trabalhar fora, mas já pensando que a nossa perspectiva da comunidade de morar, né, esses métodos também que a Poli comentou, né, com cidadania, também pensar no desdobramento também, né, na busca de métodos realmente tenham mais unidade com a própria guia, que seja uma coisa mecânica, né, de ver muita metodologia, né, uma coisa mecanizada, não, como se fosse um modelo, uma forma encaixar naquela realidade enorme, né, então, não sei, uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês, a gente poder pensar, né, nessas possibilidades aí, mas não tanto operacionalmente agora, Thiago. Eu acho que a Lígia muito bacana o trabalho que ela vai fazer. Ela deveria dar uma visita para a gente, para ver se a gente está falando bobagem, dar uma palestra, né? Representar o seu trabalho, né? Legal. A gente já está apresentando, né? E aí, eu vou botar meu e-mail aí para vocês. Aí vamos lá. E aí, gente, as minhas redes sociais todas, tudo que me interessa. Eu estou muito entusiasmada de conversar com outros papás, né? Quem acredita na livros da igreja, né? Uma acreditada do Amapá, da ilha, então é muito importante conversar. Eu não produzindo, porque a gente sempre vai acessando, né? Eu quando está aí conversando, à disposição de vocês. Então, a gente está mais ou menos na hora, gente. Queria dar só, acho que dois avisos. Primeiro que amanhã, quem puder, se disponibilizar para participar do Mutirão da Intercom, 9 horas. Nesse mesmo link aqui, a gente vai tentar preencher junto as tabelas das duas colunas de gênero e de nacionalidade. O segundo é que eu pensei na ideia da Lígia, que é justamente tentar mostrar, nós já mostramos sempre os mais citados, eu acho que a gente pode pensar na estratégia que ela sugeriu dos menos citados, né? Quantos países com autores 0 vezes citados aparecem, talvez ver um gráfico ou no tabela pessoal com esses dados aí. Tem mais algum aviso aí, Dedé? Não, lembrando das lives, né? Que na próxima quarta-feira a gente vai ter uma com a Lécia, lá da curso pessoal, a gente está fazendo lives com o pessoal dos TGT de tecnologia, sabe, Lígia? Assim, o pessoal tem mais desenhado, trabalho já os multinacionais, né, povos. Então, a gente já está na programação, estamos a Grécia, agora no próximo dia 16, depois do dia 23, tem uma conversa com Signas. Aí, por uma semana, e depois 2 semanas seguintes, de julho, né? A gente tem pragas, e as pragas, eles temos com
Martins, de atividade. Aí na outra é a Cosmos mesmo. Aí a gente manda pra você, a gente manda pra você aí a programação, né? Divulgar, né? Só lembrando que a inscrição para a pós é hoje mais barata. Mas você vai participar? Da pós? Uai, não sei. É quando que vai ser? Vai ser. Coisa, né? Julho. Por aí. 23 e... Eu não sei. Eu acho que posso. Quanto... Você mesmo, então, pelo menos pode fazer qualquer. Na outra, 27, 28, 29. 28, 29. Eu acho que eu posso, porque já vai estar perto de agosto e minha viagem vai ser antes disso. Vai ser antes, né? Uhum. E a gente trabalha lá, do próprio jeito, não sei se é só